Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo eu vou te contar algumas características dos bons programadores, para você saber se você leva ou não leva jeito para aprender a programar também. Assim como qualquer outra profissão, o programador também exige que a pessoa tenha um conjunto de características que facilite o aprendizado da programação. Eu vou citar algumas características aqui, mas isso não significa, se você não tem determinada característica, que você não pode aprender a programar. Você simplesmente vai ter um pouco mais de dificuldade e vai ter que se empenhar mais. A primeira característica é a facilidade de você estruturar o seu pensamento. Então, para dar um exemplo, se você tem facilidade para escrever, seja escrever cartas, e-mails, livros, redações, você também vai ter facilidade para aprender a programar. Porque a escrita nada mais é do que uma estruturação do seu pensamento. Só que no caso aqui você não vai estar usando uma linguagem de programação, você vai estar usando um idioma, que no seu caso é o português, por exemplo. E quando eu me refiro à escrita aqui, não é exatamente você ser fera da ortografia, gramática, esse tipo de coisa. A ideia é que você tenha facilidade realmente em saber onde começa um parágrafo, onde termina, se é um caso de um texto maior, né, onde você divide aqueles capítulos, esse tipo de coisa. Se você sabe aonde colocar o ponto no lugar certo, vírgula, essa parte estrutural da escrita mesmo, que divide, né, ele pega um pensamento que está ali na sua cabeça e você consegue dividir aquilo em pedaços menores. É isso que eu me refiro quando eu digo escrita. Essa questão de não saber exatamente a ortografia, se escreve com acento, sem acento, isso não se refere exatamente à questão de estruturação, isso é mais falta de prática de escrever mesmo e de ler, falta de leitura principalmente. Porque a ortografia não é nada mais do que uma memória visual ali. Se você leu, você vai lembrar quando você precisar escrever tal palavra, você vai lembrar e vai escrever corretamente. Dando aí mais um exemplo para a estruturação de pensamento, pessoas organizadas geralmente também têm facilidade para aprender a programar. Quando eu digo organizado, eu me refiro, vamos supor que seja um profissional que trabalhe com logística. Então ele precisa definir a rota dos motoristas que vão fazer entregas de manhã. Então ele consegue de forma abstrata ali na cabeça dele, ele vê que precisa fazer tantas entregas, ele consegue criar o melhor roteiro para os motoristas que vão fazer a entrega. Então esse fato de você imaginar algo que você tem que fazer, que geralmente tem muitos passos, e você conseguir estruturar isso no passo a passo, isso aí é que eu me refiro a estruturar o pensamento. Então, pessoas organizadas que conseguem delegar tarefas para outras pessoas, esse tipo de coisa, também teriam facilidade aí para aprender a programar. Porque quando a gente cria um programa, a gente não está fazendo nada mais do que pegando um problema grande e dividir ele em pedaços menores e ensinar a máquina através de uma linguagem de programação. Dando mais um exemplo de estruturação de pensamento, geralmente as pessoas que têm facilidade em usar o Excel, usar planilhas eletrônicas, também têm facilidade em aprender a programar. Essas pessoas conseguem pegar um número grande de dados e transformar isso em planilhas, dividindo em colunas ou em páginas diferentes da planilha, criando pequenas fórmulas, esse tipo de coisa. Então veja bem, eu acho que deu para você notar esses três exemplos que eu dei, né? Da pessoa organizada, da pessoa ter facilidade com escrita e da pessoa ter facilidade com planilha. Isso tudo se refere a você pegar um conjunto abstrato de ideias, pensamentos na sua cabeça e conseguir reduzir isso para passos menores mais fáceis de serem resolvidos. A outra característica que hoje em dia está um pouco mais difícil, né, da gente conseguir é a facilidade de concentração. Se você consegue ficar concentrado 1, 2, 3 horas ou assistindo um filme, ou jogando videogame, ou lendo um livro, você teria, teoricamente, aí facilidade para aprender a programar também. Mas quando eu falo assistir um filme, por exemplo, ou jogar videogame, significa que você só está fazendo aquilo. É muito comum, né, o pessoal hoje em dia assistir um filme e tá ali no WhatsApp ao mesmo tempo, conversando com amigos, esse tipo de coisa. Nesse caso, você não está concentrado naquilo ali. Quando eu falo concentrar, é prestar atenção em uma única coisa durante um longo período de tempo. As pessoas que geralmente gostam de estudar, elas já têm essa característica, porque elas conseguem ficar ali estudando durante várias horas, fazendo só aquilo, e por isso elas conseguem absorver mais conhecimento e acabam se dando melhor nos estudos. Eu particularmente considero essa característica de facilidade de concentração a principal característica para um bom programador. É realmente impossível você conseguir desenvolver um software fazendo várias coisas ao mesmo tempo, parando toda hora, fica totalmente inviável. Bem, é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. É lógico que tem mais características para eu falar e eu prometo falar sobre isso em vídeos futuros, tá ok? E só relembrando que a gente está com as matrículas abertas para o nosso curso de programação, o Playcode Express. Nesse curso eu ensino, através de videoaulas gravadas bem simples e fáceis de entender, eu ensino os fundamentos da computação. Então eu ensino lógica, a gente tem um bônus muito legal também ensinando banco de dados.
Então a gente está com as matrículas abertas, eu vou deixar o link aí na descrição. Se você tiver interesse em saber mais, né, sobre o curso, como ele funciona, você clica nesse link e vai ter um vídeo lá explicando passo a passo como tudo funciona, tá ok? Se gostou do vídeo, dá um like, comente aí e compartilhe com seus amigos. Grande abraço, até mais e tchau!